A noite estava envolta em uma neblina espessa, enquanto eu tentava encontrar meu lugar naquela casa. O cheiro do jantar ainda pairava no ar, e a luz fraca da sala parecia acentuar a solidão que sentia. Ele, meu enteado, estava no canto da sala, com os olhos fixos na tela do televisor. A ausência do pai era palpável, e a presença dele apenas tornava tudo mais complicado. Naquele dia, eu havia decidido que era hora de me integrar à família. Havia planejado um jantar especial, uma tentativa de criar laços. Mas a resposta dele foi um silêncio gélido. Ele se afastou, como se eu fosse uma intrusa em seu mundo. A rejeição me machucava mais do que eu esperava. Tentei puxar conversa, mas as palavras pareciam não sair. Podemos assistir a um filme juntos? Perguntei timidamente. Ele apenas balançou a cabeça, sem olhar para mim. A noite prosseguiu lenta e pesada. Enquanto eu arrumava a mesa, ele se levantou e saiu para o quintal. O frio cortante parecia refletir o que sentíamos um pelo outro. Decidi segui-lo. No escuro do quintal, ele estava encostado na parede, olhando para as estrelas sem brilho. Acho que você não me entende, ele disse de repente, quebrando o silêncio tenso. E o que você quer dizer com isso? Perguntei, tentando manter a calma. Ele hesitou antes de responder. Você não sabe nada sobre mim ou sobre o meu pai. As palavras dele ressoaram como um eco em minha mente. Eu sabia que havia algo mais profundo por trás daquela fachada de indiferença. Então me conte, desafiei-o suavemente. Ele respirou fundo e começou a revelar fragmentos de sua vida antes da minha chegada. Falar sobre seu pai trouxe à tona emoções que ele guardava há muito tempo. Era como se cada palavra fosse uma lâmina cortando as barreiras entre nós. Às vezes me sinto como se estivesse vivendo na sombra dele, confessou com um olhar distante. Foi nesse momento que percebi a conexão inesperada entre nós dois. Ambos estávamos tentando lidar com as expectativas de alguém que não estava mais presente em nossas vidas. Eu também carregava o peso das memórias do meu próprio passado e da nova realidade que tentava construir. Enquanto conversávamos sob o céu estrelado, algo mudou no ar, o clima carregado de tensão começou a dissipar-se lentamente. A conversa fluiu mais facilmente agora, como se estivéssemos trocando segredos há muito guardados. Mas quando pensei que finalmente estávamos nos entendendo, ele fez uma pausa e olhou para mim com um misto de dor e confusão nos olhos. E se você não for quem eu realmente preciso? Aquelas palavras ficaram pairando entre nós como uma sombra ameaçadora. A noite escura podia trazer revelações ou aprofundar feridas já abertas, tudo dependia da nossa próxima escolha. O futuro parecia incerto enquanto nos encarávamos sob as estrelas silenciosas, cada um lutando contra seus próprios demônios e buscando aceitação no outro. A tensão pairava entre nós, como se a noite estivesse prestes a desabar. Ele se afastou, o olhar distante, e eu sabia que precisava agir. A ideia de um novo começo me impulsionava, mas ele parecia preso em um labirinto de sentimentos confusos. Tentei me aproximar novamente, buscando um ponto de conexão. Podemos conversar sobre isso? Perguntei com cautela. Ele hesitou, os olhos ainda fixos em algum lugar além de mim. Sobre o quê? Respondeu com um tom que misturava desdém e curiosidade. Sobre nós, disse eu, tentando manter a voz firme. Sobre como podemos nos entender melhor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O vento soprava suavemente, trazendo consigo o cheiro das flores noturnas que cresciam ao redor da casa. Era uma noite típica em Braga, mas para nós, tudo parecia fora do lugar. Ele finalmente olhou para mim, seus olhos refletindo uma mistura de dor e esperança. Você não é meu pai, murmurou. As palavras cortaram como uma faca afiada. A verdade era inegável, ele estava certo. Contudo, havia algo mais ali, algo que eu sentia pulsar sob a superfície. Decidi tentar outra abordagem. Lembra-se do festival na Praça da República? Aquele em que dançamos juntos.
Sua expressão suavizou por um breve momento antes de se fechar novamente. Isso foi diferente. Por que foi diferente? Insisti. Porque éramos apenas nós dois. Ou porque você estava tentando ser alguém que não é? A pergunta pairou no ar, e percebi que havia tocado em um ponto sensível. Ele desviou o olhar mais uma vez, e eu sabia que havia algo mais profundo por trás dessa resistência. Então notei um detalhe. Em momentos-chave durante nossas interações, ele imitou gestos do pai, a forma como cruzava os braços ou inclinava a cabeça ao ouvir-me falar. Você copia seu pai, disse sem pensar, surpresa com a revelação que acabará de verbalizar. Ele me encarou com raiva e confusão misturadas no olhar. Não sou ele, gritou antes de se afastar ainda mais. Aquelas palavras ecoaram na minha mente enquanto ele caminhava para longe de mim na escuridão da noite. Tentei alcançá-lo novamente, mas algo dentro dele parecia ter se fechado definitivamente. O festival estava se aproximando e as tensões entre nós eram palpáveis. O evento prometia ser uma celebração alegre para todos os outros, mas para nós era apenas mais uma oportunidade de encarar nossos conflitos não resolvidos. Naquela noite específica em Braga, enquanto as luzes brilhavam ao longe e as risadas ecoavam pelas ruas, percebi que estávamos perdendo a chance de construir algo novo juntos. Então aconteceu, no momento fugaz de vulnerabilidade e confusão emocional entre nós dois, nós nos beijamos. Foi um gesto inesperado que quase me fez esquecer todas as barreiras entre nós. Mas logo depois veio a hesitação dele, o recuo abrupto após aquele toque fugaz me deixou paralisada no lugar onde estava. Desculpe, sussurrou ele antes de se afastar completamente. Aquelas palavras ressoaram em minha mente enquanto observava sua figura desaparecer na escuridão da noite bracarense. O futuro entre nós parecia mais incerto do que nunca e eu sabia que precisava entender o significado daquela interação antes que fosse tarde demais. A escuridão da noite parecia mais densa, como se cada sombra escondesse segredos que eu ainda não compreendia. Caminhei pela Praça da República, cercada por rostos conhecidos que passavam apressados, mas eu estava distante. O coração batia descompassado, e a lembrança do enteado me atormentava. Ele havia se afastado de mim, como se um abismo invisível nos separasse. A busca por entendimento me levou a um bar próximo, onde as luzes baixas criavam um ambiente acolhedor, mas tenso. Pedi um vinho e observei as pessoas ao meu redor. Conversas animadas e risadas ecoavam, mas eu estava presa em meus pensamentos. O que ele realmente sentia? Era apenas uma fachada para impressionar sua mãe ou havia algo mais profundo? Foi então que o vi entrar. A silhueta familiar se destacou na penumbra. Ele parecia hesitante, quase perdido entre os rostos desconhecidos. O coração acelerou novamente. O desejo de me aproximar era forte, mas o medo de ser rejeitada dominava. Você aqui? Perguntei quando ele chegou mais perto. Só estou passando, respondeu ele com um sorriso forçado. O silêncio entre nós era palpável, carregado de palavras não ditas. Eu queria quebrar essa barreira e entender o que o impedia de se abrir para mim. Podemos conversar, sugeri, tentando soar casual. Ele hesitou antes de assentir lentamente e nos afastamos para um canto mais reservado do bar. A música suave ao fundo parecia distante enquanto nossos olhares se cruzavam. Você não precisa agir como seu pai, disse eu, tentando ser direta. Eu estou aqui para você. Ele desviou o olhar e balançou a cabeça. Não é isso. Eu só não sei como lidar com tudo isso. Nossos lábios se encontraram, ecoou em minha mente, lembrando-me da intensidade daquele momento anterior. Mas agora havia confusão em seus olhos. Eu só queria que você gostasse de mim, confessou ele com uma voz trêmula. As palavras dele cortaram fundo em meu coração. Era uma busca desesperada por aceitação que eu não havia percebido antes. Você não precisa fazer nada para me impressionar, respondi suavemente. Estou aqui porque quero estar.
Um mal-entendido pairava no ar, ele acreditava que precisava ser alguém diferente para ser aceito por mim e pela mãe dele. Essa revelação mudaria tudo entre nós. Eu só quero entender você, continuei, tentando criar um espaço seguro para sua vulnerabilidade. É difícil, murmurou ele, olhando para baixo. Às vezes sinto que nunca serei bom o suficiente. Aquelas palavras ressoaram em mim como uma verdade dolorosa sobre a insegurança humana e a busca incessante por pertencimento. Eu também carregava minhas próprias inseguranças, a diferença era que eu tinha escolhido enfrentar as minhas. O tempo parecia parar enquanto nos olhávamos intensamente, sem saber qual caminho seguir a partir dali. A conexão entre nós crescia a cada instante, mas também trazia consigo um peso emocional difícil de suportar. E então, algo mudou na expressão dele, uma decisão estava prestes a ser tomada quando ouviu seu telefone vibrar no bolso da calça. Ele olhou rapidamente para a tela e seu semblante escureceu. Desculpe, disse-ele abruptamente antes de se levantar e sair apressado do bar. Fiquei ali sentada, perdida em pensamentos sobre o que acabará de acontecer e sobre o futuro incerto que nos aguardava na escuridão da noite bracarense. A noite estava envolta em um silêncio denso, enquanto a brisa suave de Braga sussurrava segredos que pareciam impossíveis de decifrar. O bar onde nos encontramos ainda ressoava com risadas distantes e música ao vivo, mas para mim, tudo parecia distante. O enteado havia saído abruptamente, e eu me vi sozinha, cercada pela escuridão e pelas dúvidas. Decidi que precisava entender melhor a situação. A relação entre nós era delicada, como um fio prestes a se romper. Lembrei-me de como ele se comportava em momentos de tensão, imitando o pai em gestos e palavras. Era uma maneira estranha de buscar aprovação, mas ao mesmo tempo, uma forma de me afastar. Naquela noite, o convite para o festival local pairava em minha mente como uma oportunidade de reaproximação. Se conseguíssemos ir juntos, talvez pudéssemos fortalecer os laços familiares que pareciam tão frágeis. A ideia me animou um pouco, seria um novo começo? No entanto, as inseguranças continuavam a martelar dentro de mim. Quando ele voltou para casa mais tarde, havia algo diferente em seu olhar. Um misto de determinação e vulnerabilidade que não conseguia ignorar. Você vai ao festival? Perguntei, tentando soar casual. Ele hesitou por um momento antes de responder, talvez. A resposta não era encorajadora. Aquela noite foi marcada por conversas superficiais e sorrisos forçados. No entanto, no fundo da minha mente, uma revelação sobre o pai dele começou a tomar forma. Algo que eu havia ouvido antes e que agora fazia sentido. O pai tinha segredos profundos que influenciavam nossa dinâmica familiar. Essa descoberta poderia mudar tudo entre nós. Você sabia que seu pai, comecei a perguntar certa vez durante um jantar silencioso. Mas ele me interrompeu com um olhar cortante. Não quero saber sobre ele. As palavras foram ditas com tanta força que senti um frio na espinha. O festival se aproximava rapidamente e as expectativas cresciam. Decidimos ir juntos, uma escolha impulsiva ou talvez necessária para enfrentar nossos medos. As ruas estavam iluminadas por lanternas coloridas e as risadas das pessoas dançavam pelo ar fresco da noite. Enquanto caminhávamos lado a lado, percebi que passamos a noite juntos em meio à música e às luzes vibrantes do festival. O ambiente festivo parecia criar uma bolha ao nosso redor onde as tensões poderiam se dissipar momentaneamente. Mas mesmo nesse momento leve, as dúvidas persistiam como sombras à espreita. No meio da celebração, ele parou subitamente diante de uma barraca vendendo doces tradicionais e olhou para mim com intensidade. Você acha que podemos realmente ser uma família? Perguntou com sinceridade crua nos olhos. Antes que pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Alguém do passado dele apareceu na multidão, alguém que poderia trazer à tona os segredos enterrados há muito tempo. O sorriso no rosto daquela pessoa era familiar demais para ser ignorado. O coração acelerou enquanto eu tentava processar a situação diante dos meus olhos.
Tudo estava prestes a mudar novamente e não havia como voltar atrás agora. A multidão ao meu redor começava a se dispersar, mas a figura familiar ainda permanecia diante de mim. O rosto que eu conhecia bem, mas que não esperava ver ali, trouxe um turbilhão de emoções. Era como se o passado tivesse decidido invadir meu presente, e eu não tinha ideia do que isso significaria para nós. O enteado olhava para mim, seus olhos refletindo uma mistura de confusão e receio. Você conhece ela? A voz dele tremia levemente. Não sabia como responder. A conexão entre nós havia se tornado mais complexa do que eu poderia imaginar. Sim, consegui murmurar. É uma velha amiga. O peso da revelação pairava no ar, e o silêncio entre nós se estendeu. Ela se aproximou, o sorriso ainda presente, mas agora com uma pitada de curiosidade. Não esperava te ver aqui, disse ela, quase como um sussurro. O enteado desviou o olhar, claramente desconfortável com a situação. Ele estava lutando contra suas próprias inseguranças, e isso me atingiu como uma onda. O que ele pensava sobre tudo aquilo? Como lidaria com essa nova dinâmica? A conversa fluiu lentamente enquanto tentávamos encontrar um terreno comum. A amiga começou a falar sobre os velhos tempos, sobre memórias compartilhadas que pareciam tão distantes agora. A cada palavra dela, via o enteado encolher-se mais em seu próprio mundo. Você não parece feliz, disse ela em um momento de pausa. Eu não sabia se deveria concordar ou protestar. Ele estava ali ao meu lado, mas sua mente parecia longe. Depois de alguns minutos de conversa desconfortável, decidi que era hora de mudar de assunto. Vamos tomar algo no bar? Precisamos relaxar. Ele hesitou antes de concordar com um aceno leve da cabeça. O bar local era acolhedor e tinha um ar familiar que me fazia sentir em casa, mesmo nas circunstâncias estranhas em que nos encontrávamos. Assim que entramos no bar escuro e acolhedor, a atmosfera mudou ligeiramente. As luzes baixas criavam sombras dançantes nas paredes enquanto as conversas ao redor preenchiam o espaço com risos e murmúrios. Pedi 2 cervejas e nos sentamos em um canto isolado. Enquanto bebíamos em silêncio, comecei a perceber que ele estava lutando contra algo maior do que apenas a presença da minha amiga. Havia uma batalha interna acontecendo dentro dele, um desejo por aceitação misturado com o medo da rejeição. Você não precisa se sentir assim, tentei encorajá-lo. É fácil para você dizer, ele respondeu com amargura na voz. Você já está aqui há mais tempo. As palavras dele cortaram fundo, eu não queria ser vista como uma intrusa em sua vida. No entanto, antes que pudesse responder adequadamente, algo chamou minha atenção na mesa ao lado, um diário parcialmente aberto deixado para trás por alguém desconhecido. Curiosa e impulsivamente atraída por ele, estendi a mão para pegar o diário e folhear suas páginas. O que encontrei me deixou sem palavras, segredos escritos ali eram mais do que eu esperava descobrir sobre nosso passado compartilhado e as complexidades da relação familiar. O que você está fazendo? Perguntou ele abruptamente, quebrando meu transe. Uma decisão precisava ser tomada, as revelações daquele diário poderiam mudar tudo entre nós, ou talvez fosse apenas mais uma camada de confusão na nossa já complicada relação familiar. O silêncio pairava entre nós, pesado como a noite que nos envolvia. Ele olhou para mim, os olhos refletindo uma mistura de confusão e determinação. O que eu poderia dizer? As palavras pareciam insuficientes diante da complexidade dos sentimentos que nos cercavam. A revelação do diário ainda ecoava na minha mente, como um sussurro insistente. Você não entende, ele começou, mas hesitou. Eu podia sentir que havia algo mais profundo por trás daquela resistência. A velha amizade que surgira do meu passado estava prestes a complicar ainda mais as coisas. Era alguém com quem eu havia compartilhado segredos, alguém que conhecia as fragilidades da minha alma. Enquanto eu ponderava sobre o impacto dessa pessoa em nossas vidas, ele se afastou um pouco, como se tentasse criar uma barreira invisível entre nós.
O festival se aproximava, e a cidade começava a vibrar com o som dos preparativos. As luzes coloridas piscavam nas ruas de paralelepípedos de Braga, mas minha mente estava longe dali. Acho que preciso de um tempo, ele disse finalmente, quebrando o silêncio novamente. Não sei se consigo lidar com isso agora. Aquelas palavras cortaram como uma faca. O enteado estava à beira de uma decisão drástica sobre seu futuro e não parecia disposto a compartilhar seus medos comigo. A ideia de perder essa conexão me aterrorizava. Mas o que eu poderia fazer? Ele precisava encontrar seu próprio caminho, mesmo que isso significasse se afastar de mim. No entanto, a presença daquela antiga amiga me fazia questionar se eu realmente poderia deixar isso acontecer sem lutar. O festival começou a ganhar vida ao nosso redor. As vozes alegres e os risos ecoavam pelas ruas enquanto eu me perguntava se conseguiríamos encontrar harmonia na nova dinâmica familiar antes que fosse tarde demais. Uma parte de mim queria correr até ele e implorar para que não desistisse tão facilmente, outra parte sabia que a pressão só aumentaria sua resistência. Naquela noite escura, sob as luzes brilhantes do festival, decidi ir até a igreja do Bom Jesus do Monte para refletir. O caminho era familiar e ao mesmo tempo repleto de incertezas. Cada passo parecia pesado com as expectativas e os medos acumulados ao longo dos últimos meses. Quando cheguei ao santuário, respirei fundo e procurei clareza em meio ao caos emocional. O lugar tinha sempre sido um refúgio para mim, um espaço onde as dúvidas podiam ser deixadas para trás, ou pelo menos minimizadas. Você precisa decidir, murmurei para mim mesma enquanto observava as velas acesas diante do altar. Uma escolha estava prestes a ser feita: continuar lutando por essa nova relação ou aceitar o inevitável afastamento. O vento soprou suavemente através das árvores ao redor da igreja, trazendo consigo uma sensação de mudança iminente. Eu sabia que o reencontro no festival poderia ser tanto a solução quanto o fim da nossa história compartilhada. E assim esperei pela manhã seguinte, ciente de que tudo poderia mudar em um instante sob aquelas luzes dançantes e promissoras da cidade vibrante que chamávamos de lar. A manhã seguinte trouxe consigo uma névoa densa que envolvia Braga, obscurecendo as ruas e criando um clima de expectativa. Eu caminhava pelas calçadas de paralelepípedos, pensando em como a noite anterior havia mudado tudo entre nós. O festival se aproximava, e a ideia de encontrar o enteado novamente me deixava nervosa. O sol tentava romper a neblina, mas sua luz parecia distante, assim como a clareza que eu desejava em nosso relacionamento. As vozes animadas das pessoas se misturavam ao som das músicas tradicionais que ecoavam pela cidade. Havia um ar de celebração, mas para mim, era um momento de incertezas. Cheguei à Praça da República, onde os estandes estavam sendo montados. O cheiro de comida típica preenchia o ar, mas minha mente estava longe dos sabores e aromas. Olhei ao redor, procurando por ele. A figura familiar do enteado apareceu à distância, imitando o pai em gestos e posturas que eu conhecia bem. Um aperto no coração me fez hesitar. Quando finalmente nos encontramos, ele sorriu timidamente. Você veio, disse ele, como se fosse uma surpresa. A conexão entre nós parecia mais forte naquele instante. Conversamos sobre trivialidades enquanto as luzes começavam a brilhar ao nosso redor. No entanto, algo não estava certo. Ele parecia dividido entre o desejo de se conectar e o medo de se expor. Eu não sou como ele, murmurou em um momento de vulnerabilidade, referindo-se ao pai que ambos tentávamos esquecer e lembrar ao mesmo tempo. A tarde passou rapidamente, cheia de risos contidos e olhares furtivos. Quando a noite caiu sobre Braga, decidimos ir até a igreja do Bom Jesus do Monte para escapar do barulho do festival. A subida pelas escadas foi silenciosa, mas cada passo parecia carregar um peso emocional crescente. Chegando lá em cima, as luzes da cidade brilhavam como estrelas caídas na terra. Ele parou por um momento e olhou para mim com intensidade. Você me entende melhor do que qualquer outra pessoa, disse ele com sinceridade.
Foi nesse instante que nos beijamos sob o céu estrelado, um gesto carregado de emoções complexas e não ditas. Nossos lábios se encontraram com uma mistura de alívio e confusão, ali estava uma nova possibilidade ou talvez um erro irreversível. Mas assim que nos afastamos, percebi algo em seu olhar, uma sombra de dúvida que não havia estado presente antes. O peso da realidade voltou com força total quando ele sussurrou: "E se isso não for certo?" Aquelas palavras ecoaram na minha mente enquanto descíamos as escadas da igreja juntos, cada passo mais pesado que o anterior. O festival continuava lá embaixo, risos e música ainda preenchendo o ar com uma sensação de alegria coletiva que não conseguíamos compartilhar. Naquele momento decisivo, percebi que tudo poderia mudar novamente antes mesmo de termos realmente começado a entender um ao outro. Ao chegarmos à Praça da República novamente, vi sua expressão mudar completamente ao avistar alguém no meio da multidão, uma figura familiar que poderia arruinar tudo entre nós. O coração disparou enquanto eu tentava entender quem era aquela pessoa e qual seria seu impacto na nossa já complicada relação familiar. Naquela noite, a figura familiar que avistei na Praça da República se aproximava. O coração acelerou, e um frio na barriga tomou conta de mim. Era alguém que poderia não apenas estragar o momento, mas também expor segredos que eu tentava esconder. O enteado olhou para mim com uma expressão que mesclava confusão e receio. "Você conhece aquela pessoa?" Ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. "Não é o momento para falarmos disso", respondi, tentando manter a calma. A figura se aproximou mais e pude ver o rosto familiar. Era uma amiga antiga do meu marido, alguém que sempre teve um jeito de se meter nos assuntos familiares. A tensão no ar era palpável. O enteado parecia inquieto, como se estivesse prestes a desmoronar sob o peso da situação. "Preciso ir embora", ele disse abruptamente, virando-se para sair. "Espere!" Gritei, mas ele já estava longe, desaparecendo na multidão. Fiquei ali parada, observando-o sumir entre as pessoas. O festival ao nosso redor parecia continuar em um ritmo normal, mas dentro de mim, tudo estava em frangalhos. A amiga do meu marido chegou até mim com um sorriso que não chegava aos olhos. "Não sabia que você estaria aqui", ela disse, com uma doçura falsa. "É sempre bom ver rostos conhecidos", respondi secamente. Ela olhou para onde o enteado havia ido e sua expressão mudou ligeiramente. Um olhar de curiosidade misturado com malícia. "Ele é tão parecido com seu pai", começou ela. Aquelas palavras ecoaram em minha mente como um alerta. Eu não queria que ela fizesse comparações ou insinuasse algo sobre nossa relação. A conexão entre nós era complexa e cheia de nuances que ninguém mais poderia compreender. "Ele está passando por um momento difícil", defendi-o rapidamente. Ela arqueou uma sobrancelha, como se aquilo apenas aumentasse sua curiosidade. O clima entre nós estava tenso e eu precisava me afastar daquela conversa antes que ela tomasse rumos indesejados. "Preciso ir", disse, virando-me para me afastar dela e do festival barulhento. Caminhei pelas ruas de paralelepípedos de Braga sem destino certo. As luzes das barracas iluminavam meu caminho enquanto meus pensamentos se aglomeravam em confusão. O enteado havia se afastado de mim novamente e a última coisa que queria era perder essa oportunidade de construir algo significativo entre nós. Decidi ir até a igreja do Bom Jesus do Monte em busca de tranquilidade. Ao chegar lá, percebi que o silêncio do lugar poderia me ajudar a clarear os pensamentos. Sentei-me nos degraus da escadaria e fechei os olhos por um momento. Mas logo ouvi passos atrás de mim e me virei para encontrar o enteado parado ali. Seu olhar estava carregado de emoção contida. "Desculpe por ter saído assim", ele disse finalmente, quebrando o silêncio pesado entre nós. A intensidade daquele momento fez meu coração disparar novamente. Era como se estivéssemos à beira de uma revelação importante sobre nós dois, mas a presença daquela mulher ainda pairava em minha mente como uma sombra indesejada. "Precisamos conversar sobre tudo isso", sugeri hesitante. Ele assentiu lentamente,
mas o medo no seu olhar indicava que as palavras poderiam ser mais difíceis do que imaginávamos. O peso das nossas escolhas pairava no ar enquanto nos preparávamos para enfrentar as consequências dessa noite escura juntos.